compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Nesta noite o Senhor possa encontrar em nossos corações uma terra boa, onde a palavra dele possa frutificar a 100, 60 e a 30 por um. Que nós estejamos na dependência dele. Todos se encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: e eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Esta palavra ela foi dada ao profeta Jeremias, e ele relata um pouco a experiência do profeta quando foi chamado por Deus a descer à casa do oleiro, e onde Deus traria uma mensagem para a nação de Judá. Eu acredito que a princípio o profeta não sabia bem o que ia acontecer lá, mas à medida que ele viu o oleiro trabalhando, ele entendeu qual era a mensagem de Deus. E no versículo 2, quando eu estava meditando nessa palavra, eu percebi inicialmente que Deus pedia que o profeta tivesse duas atitudes. E a primeira atitude que que Deus pediu para que o profeta tivesse, era que ele levantasse, que ele deveria se levantar. E aí eu fiquei me perguntando: Deus, por que o Senhor mandou que o profeta se levantasse? E essa não é a única menção bíblica onde a gente vê Deus mandando pessoas se levantarem. E aí eu perguntei para Deus: o que tem nesse levantar-se? E aí Deus foi falando ao meu coração que provavelmente o profeta se encontrava, deitado, sentado, num estado de acomodação. E provavelmente isso devido ao contexto que o profeta vivia, que era igual para muitos profetas. Nós que conhecemos a Bíblia sabemos que os profetas eram perseguidos, os profetas eram castigados, os profetas eram desprezados, viviam no meio da corrupção do povo ali, proferindo a palavra de Deus, e por isso muitas vezes eles eram maltratados. E aí o profeta se encontrava nessa situação, e Deus me falou para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro. E eu vejo que esse levanta-te, ele quer dizer assim, se dispõe, toma posição, assuma a sua postura. Deus está nos chamando a nos levantar. Deus está nos chamando a nos tomar uma postura diante dele, a nos colocar na posição que ele quer. Muitas vezes, enquanto cristãos, nós dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, mas nós não queremos nos colocar na posição que ele quer. Assim também foi com o profeta Elias. Quando Elias venceu os profetas de Baal, Jezabel mandou ali para ele um recado que ele iria morrer. E o que ele fez? A palavra diz que ele foi para o deserto, se colocou, deitou embaixo de uma árvore de zimbro e pediu a Deus para morrer, pediu para que Deus tirasse a vida dele. E Deus, quando viu aquilo, enviou um anjo e disse: levanta-te e come. Deus não queria que ele ficasse naquele estado, porque Deus não tinha chamado ele para
ficar naquela situação. E aí, a mesma coisa Deus fala para nós hoje, que nós devemos nos levantar, tomar uma postura, assumir uma posição diante de Deus. Os dias são os maus, a adversidade vem, a perseguição vem, mas Ele nos chama a nos levantar, a nos assumir o nosso lugar para aquilo que Ele nos chamou. Outro exemplo bíblico que eu acho muito bonito a respeito disso, né? Muitas vezes pouco citado, é o exemplo de Agar, que era serva, né? Empregada de Abraão, de Sara. Foi a que teve o filho Ismael, que não era o filho da promessa. Quando Isaac nasceu, né? Sara achou que não era bom que Isaac e Ismael crescessem juntos, e pediu para que Abraão dispensasse a Agar e a Ismael. E Abraão assim não queria, mas fez. E aí a Bíblia fala que Abraão pegou pão e um odre de água e deu para que Agar e Ismael seguissem sua viagem. E chegou num certo lugar, quando acabou o pão, quando acabou a água, o que aconteceu? Agar desistiu e disse: não dá mais para mim. A Bíblia diz que ela colocou o menino debaixo de uma árvore e se afastou para que não visse o menino morrer. Mas a palavra relata que diante dessa situação, diante desse desânimo, diante dessa descrença que Agar tinha no coração dela, Deus falou: ergue-te, levanta o menino, porque dele eu farei uma grande nação. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Para começar, nós temos que nos levantar, assumir a postura, assumir aquilo que Deus tem para nós. Não dá para desanimar, não dá para desistir. Nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos levantar. E é assim que Deus começa a falar com o profeta Jeremias. Deus tinha algo para falar com ele, mas Deus precisava de uma atitude dele. E Deus falou: levanta-te e desce à casa do oleiro. A segunda atitude que eu vejo é que Deus mandou que ele descesse. E eu entendi que para aprender com Deus a gente tem que descer. Deus. Não é isso que a sociedade prega, não é isso que os nossos dias pregam, né? Que nós devemos buscar o status, que nós devemos estar sempre acima. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de descer para aprender com Deus. E aí o profeta tinha que ouvir, mas ele precisava descer. E aí a gente fala assim: nossa, mas parece contraditório, né? Deus mandou ele se levantar e depois mandou ele descer. Porque espiritualmente é muito mais difícil descer do que subir. No reino do Espírito é muito mais difícil a gente se humilhar diante de Deus. E esse descer fala disso, que nós devemos nos humilhar, que nós devemos nos submeter, que nós devemos nos render à vontade de Deus. Nós devemos estar sujeitos àquilo que Ele quer para nós. E ele precisou descer. O profeta, ele só ouviu a voz de Deus. Ele só se aproximou do oleiro quando ele desceu. Para se aproximar do oleiro, ele precisava descer. E aí, hoje, eu entendo que Deus tem nos dado uma ordem, que nós precisamos nos humilhar diante dele. Porque às vezes nós achamos que nós vamos ser exaltados quando nós somos humilhados por alguém. A gente vê muitas pessoas falando assim: eu fui humilhado, Deus vai me exaltar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Somos nós que temos que nos humilhar. Não é quando nós somos humilhados por ninguém, é quando nós nos rendemos ao Senhor, é quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, é quando nós dizemos para Deus: Deus, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós, porque a palavra diz que sem Ele nós nada podemos fazer. E este lugar que nós somos convidados aí hoje,
a um lugar de dependência em Deus. Se nós queremos aprender com Deus, se nós queremos estar aos pés do Senhor, nós precisamos descer, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós pertencemos ao Senhor, que não seja a nossa vontade, mas que seja a tua vontade. Né? Quantas vezes nós passamos por algumas situações e nós sabemos que é só a mão do Senhor que vai nos dar a resposta, vai nos trazer vitória, mas nós somos tanto tomados pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, pela altivez, pela dura serviço, como diz a palavra de Deus, e nós não conseguimos nos humilhar na presença do Senhor. Eu digo isso porque este lugar de dependência, né? Quantas vezes o apóstolo me fez esse convite para estar aqui, e muitas vezes eu achava assim, que eu falava assim: eu não estou pronta, por quê? Porque eu não me colocava no lugar da dependência, eu tinha que estar pronta, eu achava que tudo vinha de mim, que todas as palavras, todo entendimento tinha que ser um entendimento natural, eu tinha que ter. E aí durante a semana, né, na segunda-feira ele me fez esse convite, e aí eu falei assim para ele: eu não quero rejeitar, mas assim, por mim, eu digo que eu não estou pronta, mas eu falei: Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque eu sei que eu preciso do Senhor. A palavra diz em Ezequiel 3, versículo 22 ao 24, mais ou menos, se eu não me engano, que Deus deu essa mesma palavra para Ezequiel. Ele disse para Ezequiel assim: levanta-te, desce ao vale, e lá eu falarei contigo. E quando Ezequiel chegou ao vale, diz que lá era um lugar de glória, e ele foi tomado por uma glória tremenda que estava no vale. A gente costuma pensar que vale é só lugar de provação. Sim, a Bíblia traz o vale como lugar de provação, mas o vale também é um lugar de comunhão com Deus. É um lugar onde nós somos tomados pela glória de Deus, porque é um lugar que nós nos sujeitamos a Deus. E Ezequiel foi assim, o Senhor falou com ele: levanta-te, igual falou com Jeremias, e desce ao vale, porque lá eu falarei contigo. Às vezes a gente está no vale e a gente acha que o vale é só lugar de murmuração, que é só o lugar, né, onde Deus nos colocou, não sei porquê, mas lá é um lugar de comunhão, onde a gente vê a glória de Deus se manifestando. E é isso que nós precisamos aprender, que nós devemos nos levantar, tomar uma posição em Deus, assumir o lugar que Deus tem para nós, mas nós não devemos sair dos pés dele, daquele lugar de dependência, aonde nós descemos e falamos: Deus, mostra-me a tua glória, mesmo que seja no vale. Então, depois de levantar e descer, o profeta ouve o que Deus tinha a dizer. Depois que o profeta se levantou e depois que ele desceu, ele começa a ouvir o que Deus tinha a falar. É só depois dessas duas atitudes que ele consegue ouvir a mensagem que Deus tinha a trazer para a vida dele e para a nação de Judá. Uma nação que Deus estava trazendo juízo. E Deus usa essa passagem, né, do vaso e do oleiro, para mostrar que tinha um lugar de arrependimento, para mostrar que tinha uma oportunidade de cura para aquele povo. E aí, outra coisa que eu achei muito importante é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus é um privilégio para nós. Eu costumo falar isso, que existem muitas vozes, né? Existe a nossa voz, existe a voz das pessoas, a voz do nosso coração, a voz do diabo, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar conosco. Ele levou o profeta à casa do oleiro para
ouvir as palavras dele. Era lá naquele lugar que Deus queria falar com ele. Então, nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus, aprender a ouvir e falar, né? Lembra de Samuel, quando várias vezes ele achou, né, que era o profeta que estava chamando ele, e aí, né, o profeta falou para ele, ele falou assim: ó, então quando ouvir da próxima vez, fala a Deus que o teu servo ouve. E foi assim. Muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus, para saber qual é a vontade de Deus, para saber, né, o que Deus quer falar para nós. A palavra diz assim, que as minhas ovelhas, Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se nós somos ovelhas, nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus fala com quem quer ouvi-lo. Muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir Deus, né? A palavra fala assim no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e com ele comigo. Ele fala para quem quer ouvir a voz dele, para quem está disposto a ouvi-lo. Se alguém ouvir a minha voz, nós devemos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, saber aquilo que Ele quer de nós, né? João 8,47 diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E aí, quando eu vi esse versículo, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Não é aquilo que nós queremos ouvir, é aquilo que Deus diz. E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, porque nós achamos que Deus tem que falar aquilo que nós queremos ouvir. E nós que devemos aprender a ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Muitas vezes nós estamos ali sentindo que nós precisamos, que Deus tem que fazer uma massagem no nosso ego, né? Que Deus tem que falar palavras doces. E Deus quer trazer uma mensagem que vai transformar as nossas vidas. E nós não queremos ouvir. Mas para ouvir a voz de Deus nós devemos ser espirituais. Nós devemos andar em santidade. Nós devemos buscar continuamente a presença do Senhor, porque é isso que nos faz sensíveis à voz dEle. Quantas vezes nós damos lugar à voz do diabo? Quantas vezes no nosso dia nós seguimos conselhos que não são para ser seguidos, né? De pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não andam nos princípios da palavra de Deus, mas muitas vezes essas pessoas falam aquilo que nós queremos ouvir, mas que não é aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí é muito fácil a gente fechar os nossos ouvidos e não escutar a Deus. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós vivemos num tempo profético, nós vivemos nos últimos dias, e nós precisamos aprender a reconhecer a voz do noivo. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz daquele a quem nós servimos. Então eu peço a Deus nessa noite que você seja encorajado a buscar ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco principalmente através da palavra dEle. Esta santa palavra é a boca de Deus. E muitas vezes nós falamos assim: Deus não fala comigo, porque até o jeito de falar nós queremos o jeito mais cômodo para nós. Então nós queremos que o profeta venha no nosso ouvido, traga a mensagem pronta, e aí eu digo: nossa, Deus falou comigo. Nós não nos dispomos a ouvir a voz de Deus por meio da palavra dEle, que é a boca, que é a revelação dEle para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a reconhecer esta voz, que é a voz de
Deus, porque Ele quer falar conosco, mas nós precisamos ouvi-lo. Muitas vezes nós falamos e não damos lugar ao Espírito Santo para falar conosco. E aí nós vamos, a parte que diz que o profeta começa a ver, ele chega naquele lugar depois de levantar, depois de descer, ele chega ali, diz que naquela época, talvez para nós, nunca tenhamos tido essa experiência de ver um oleiro, no exercício da sua profissão ali, fazendo um vaso, mas diz que aquilo era comum naquela época. Então Deus, na sua didática, na sua metodologia ali, impressionante, usou algo que era comum para que o profeta pudesse entender claramente a mensagem. E aí ele chega lá e vê o oleiro, fazendo vaso. E aí eu perguntei para Deus assim, falei: Deus, qual é a essência dessa mensagem? E a essência dessa mensagem é que Deus quer nos moldar. Deus deseja nos moldar. E muitas vezes nós estamos na presença do Senhor e não queremos ser moldados pelo Senhor. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor há anos, décadas, mas não sabemos o que é ser moldado pelo Senhor. E a palavra que veio ao profeta foi essa: Deus poderia moldar aquele povo novamente. Deus poderia fazer isso com aquele povo que estava vivendo no meio da idolatria, no meio da corrupção, tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E essa era a mensagem: Deus poderia fazer de novo, Deus poderia restaurar aquele povo. E assim como foi aquela mensagem para aquele povo, também é para nós, que Deus, Ele deseja nos moldar. Deus deseja trabalhar nas nossas vidas. E aí, caminhando nesse sentido, me veio o versículo de Romanos 12, 2. Se você quiser acompanhar, quiser anotar, e que eu vi que era perfeitamente um versículo que se encaixava com essa questão de Deus nos moldar, e que Deus tem um molde para nós, Deus tem um padrão para nós. E Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, meditando nesse versículo, esse versículo ele começa com a expressão não vos conformeis. No grego original, esse termo significa susquematizo, que quer dizer moldar-se de acordo com. Então ele diz assim: não se moldem de acordo com o mundo. Então Deus tem um molde pra gente, e que não é o molde do mundo. Não se amoldem de acordo com o mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, na verdade. Então muitas vezes a gente acha assim, é transformar o mundo. Não, é transformar a nós primeiro. Tem a ver com uma metamorfose. E aí, Deus tem um padrão pra gente, e esse padrão não é o molde do mundo. O padrão, Deus quer nos ajustar de acordo com o molde dele. Ele quer nos amoldar com o molde dele, assim como o oleiro fazia com aquele vaso. E aí, caminhando nessa palavra, eu pensando e falei: meu Deus, às vezes hoje em dia a experiência da conversão, ela tem se resumido muito em ser salvo e ser perdoado. As pessoas têm se contentado em ser salvas e perdoadas. Graças a Deus, glória a Deus, Ele nos salva e nos perdoa. Mas isso deveria ser somente o início
de todo um processo de transformação. Esse não é o fim, esse é só o começo. E aí, pensando nesse começo de transformação, é nesse molde nós devemos buscar no Senhor qual é o molde que Ele tem para nós. Nós vivemos tempos em que, de forma generalizada, a mensagem ela tem se resumido a isso, O povo tem se contentado em sair do Egito. Simplesmente, graças a Deus, Deus nos tira do Egito. Mas Deus não quer só nos tirar do Egito, Ele quer tirar o Egito de nós. Então isso é muito importante. Caminhando nesse sentido, nós vemos que o Evangelho ele tem muito. As pessoas têm buscado muito aquilo que Deus pode fazer por nós, enquanto na verdade deveria ser o que Ele pode fazer em nós. Quando o vaso, e aí eu busquei ver algumas coisas, algumas imagens para ter uma ideia de como acontecia esse processo. E aí quando o oleiro ele começa a moldar aquele vaso, ele coloca a mão por dentro do vaso. E é por dentro do vaso que começa a ser moldado. E assim também somos nós. É de dentro para fora. E aí nós temos que entender que é de dentro para fora. Nós não devemos apenas querer ter uma capa de crente. Porque mudar é fácil, queridos. Você hoje está com uma roupa, você chegar em casa, você vai colocar uma roupa para dormir. E aí você já mudou. Se a gente olhar para você, você vai estar com uma roupa diferente. Quarta-feira no culto, você vai estar com uma roupa diferente. Mudar é muito fácil. Mudar é simples. Dizer agora eu sou crente, frequentar a igreja, frequentar um templo, como diz Helena Tanuri, falar o crentez fluente, glória a Deus, aleluia, está amarrado, sangue de Jesus tem poder. Isso é simples. Agora nós precisamos carregar em nós as marcas do oleiro. E quando o oleiro ele vai moldando o vaso, as impressões digitais dele vão ficando naquele vaso. E nós também somos assim. Quando somos moldados pelo Senhor, devemos carregar em nós as marcas das mãos do nosso Deus. É Ele quem nos transforma. Aleluia! Nós não devemos nos acostumar somente com a mudança. Nós devemos buscar transformação. Nós vivemos em tempos, e que as pessoas falam, os templos estão cheios. Muitas vezes somos julgados porque falaram, crente igual aqueles ali, eu não quero ser não. Crente assim, porque ainda não viveram a experiência da transformação. Ainda não foram moldados, ainda estão vivendo de acordo com o molde do mundo. E nessa noite Deus está nos chamando à responsabilidade, que nós não devemos nos ajustar ao mundo, nós não devemos pensar como o mundo, falar como o mundo, agir como o mundo, porque a palavra diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então o molde de Deus para nós não é o que Ele tem. O molde de Deus para nós é quem Ele é. E aí você pergunta para Deus, qual é o padrão? Qual é o molde? Qual é a forma que o Senhor tem para mim? É quem Ele é. Olha para Ele, quem Ele é. A palavra diz que Ele nos predestinou a sermos, que Deus nos predestinou a sermos a imagem do Seu Filho. Então quem Ele é que deve ser a quem nós devemos buscar nos tornar como Ele é. E aí por isso que eu falei, não basta
estar, né? Às vezes a gente acha que o templo vai mudar a gente. Aí um outro dia eu ouvi um pastor falando assim a respeito dessa questão, que as pessoas acham que frequentar templo vai mudá-las, né? E aí ele falou assim: templo não muda, estar no templo não te faz um cristão genuíno, como estar no estábulo não te faz uma vaca. Verdade. Então, frequentar o templo não quer dizer que nós estamos transformados, porque não basta estar na casa do oleiro, é preciso estar nas mãos do oleiro. Deus não é arbitrário. Apesar da gente ter aquela coisa de que Deus é soberano, mas Ele não é arbitrário. Ele trouxe princípios, os princípios dele Ele não quebra. No versículo 5, se eu não me engano, no versículo 6, ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Ele está perguntando. Ele diz: não poderei eu fazer com vocês como fez este oleiro com o vaso, ó casa de Israel. Ele só faz se nós permitirmos que Ele faça. Nós precisamos permitir. E é aí quando nós entramos no lugar da dependência. Ele pode nos fazer vaso, sim. Ele quer nos fazer vaso, mas nós precisamos permitir. E muitas vezes nós estamos como aquele pó seco, duro, enrijecido, porque o barro, ele só pode ser moldado se ele tiver, né, maleável, se ele tiver com aquela liga, né? Se ele tiver aquele pó duro, seco, ele não pode ser moldado. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos assim endurecidos, não nos expomos à presença do Senhor, não permitimos que Ele faça a obra dele em nós. E nós devemos buscar estarmos encharcados com a água, que na palavra de Deus é a palavra, e é o Espírito Santo de Deus. É isso que nos faz moldáveis. É a palavra, é o Espírito Santo de Deus em nós, que nos faz moldáveis, que nos dá liga, que permite que Ele amasse, que Ele molde. E muitas vezes nós falamos assim: ah, Deus não faz nada por mim, Deus não olha por mim. Mas nós não estamos permitindo com que Ele faça. E nós precisamos permitir que Ele nos molde. A palavra fala que enquanto Ele olhava, né, Ele fazia o vaso e o vaso se quebrou. Irmãos, se o vaso se quebrar, nós estamos na mão do oleiro. Não importa se o vaso quebrar, nós estamos na mão da pessoa certa. Aleluia. É Ele quem refaz, né? Muitas vezes a gente fica até com medo, mas se o vaso se quebrar, nós estamos na mão de quem pode refazê-lo. E nós devemos nos permitir, porque muitas vezes Ele mesmo precisa quebrar esse vaso, porque o vaso ainda, a palavra diz, nós lemos aí, e tornou a fazê-lo conforme lhe pareceu bem. Às vezes nós ainda não estamos da maneira que Ele quer, e Ele precisa tornar a fazê-lo. E essa precisa muitas vezes ser a nossa oração: Senhor, se eu ainda não sou o vaso que o Senhor quer, quebra-me e faça-me de novo. Nós precisamos reconhecer isso em Deus. Nós precisamos saber, porque nós estamos nas mãos de quem quer
fazer um vaso para a honra. E esse vaso precisa ser conforme a vontade dele, e não conforme a nossa vontade. Para Deus não há vasos irrecuperáveis. Para Deus não há vasos que não possam ser refeitos. Ele não desiste até ver o vaso terminado. E se quebrar, ele faz de novo. Se quebrar, ele faz de novo. Eu buscando algumas coisas para entender um pouco mais a respeito disso, e aí eu pesquisando vi que uma das últimas, da penúltima etapa ali do processo de produção do vaso, que é outra coisa que a gente precisa entender, há todo um processo para que daquele pó até chegar ao vaso, há todo um processo. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Muitas vezes a gente não quer se submeter a tudo aquilo que a gente precisa passar para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Passa por um tempo em que o vaso fica ali isolado. Muitas vezes é aquele tempo que a gente fala assim: ah, Deus não fala comigo, ninguém me vê, Deus não me vê. Eu queria tanto fazer tantas coisas e eu estou aqui num canto, isolado, jogado aos cantos. Até isso é processo. Nós precisamos aprender a passar por todos os processos que Deus estabelece sobre nós, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E aí eu vi que quase assim, antes de ser ornamentado, o vaso ele é levado ao fogo para ser provado pelo fogo, porque se houver alguma impureza, ele não vai resistir. E assim também somos nós. Muitas vezes o vaso está pronto, e aí Deus nos leva à prova do fogo, que na Bíblia quer dizer a provação, a adversidade, a aflição, a angústia, os dias maus, o vale da sombra da morte. E aí é nesta ocasião que muitos vasos se quebram, porque ainda possuem ali no meio dele impurezas, e que não passam pela prova do fogo. E assim também é conosco. Muitas vezes nós estamos quase prontos, e aí quando nós vamos ser provados pelo fogo, quando nós vamos ao lugar da provação, nós desistimos de tudo. Nós não resistimos e precisamos voltar a ser quebrados. Enquanto nós estávamos perto de sermos ornamentados, de sermos cheios, de termos utilidade, e nós voltamos a ser de novo caco, para que a mão do oleiro volte a nos moldar. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é que nós precisamos nos levantar, assumir o nosso lugar, tomarmos a posição que Deus nos chamou, que Deus tem para nós. Nós somos um povo escolhido, nós somos uma nação santa, nós somos uma raça eleita, nós temos promessa de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos assumir, estar no lugar da vontade de Deus, mas nós precisamos descer ao lugar da sujeição, que é o lugar da submissão, porque nós precisamos aprender que Ele não é só o nosso Salvador, mas que Ele também é o nosso Senhor. Enquanto Senhor, é Ele que tem o domínio sobre as nossas vidas. E hoje, infelizmente, muitas vezes nós queremos só o Deus da salvação, mas nós não queremos o Deus que é Senhor das nossas vidas. E como Senhor, Ele tem direitos sobre as nossas vidas. Nós somos propriedade dEle. E nessa relação de senhorio, nós estamos sujeitos ao que Ele quiser.
voltar ao lugar da submissão. Porque quando a gente fala de humilhação, as pessoas pensam assim: é um lugar de ser menor. Não, queridos, nós precisamos aprender que com Deus o caminho é diferente. Que com Deus, para subir, nós temos que descer. Que quem exalta é Ele. A palavra diz que quem exalta é Ele. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e no tempo certo, no tempo devido, Ele vos exaltará. Não é o nosso tempo, é no tempo certo, é no tempo dEle. Ele mesmo nos exaltará. Nós não devemos nos preocupar em buscar glória, em buscar reconhecimento, em buscar engrandecimento, porque isso vem dEle. Mas isso vem para quem se humilha, para quem se submete, para quem anda no caminho que Ele quer que ande. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que gasta pouco tempo na presença do Senhor. A palavra diz que lá, quando o povo saiu do Egito, o maná era dado todos os dias. E eles não podiam nem guardar, porque quando guardava o maná, ele se estragava. Porque o que Deus queria gerar no povo é que todos os dias eles tinham que ir em busca do alimento. Todos os dias eles tinham que buscar o alimento. E a nossa geração é uma geração que quer buscar a Deus de vez em quando, que quer buscar a Deus quando necessita, quando está de bom humor, quando tem vontade. E nós precisamos buscar o Senhor em todo tempo, porque nós só nos tornaremos, aquele barro em que o oleiro vai pegar e vai poder colocar naquela roda e vai poder começar a fazer um vaso, e aquela roda vai girando, e no tempo do oleiro ele vai fazendo. É assim, Ele vai ali no pé, ele vai controlando o tempo da roda. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus. Ele vai moldando o vaso no tempo dele. É Ele quem determina o tempo, não somos nós. Mas não importa a adversidade, não importa o que estejamos vivendo, não importa a circunstância, não importa a situação, nós não devemos sair da roda, porque é na roda que nós seremos moldados. Vaso para ser moldado tem que estar na roda. É neste lugar que nós seremos moldados. Nós devemos buscar este lugar de ouvir a voz do Senhor. E eu creio que eu acredito que assim como ele disse, para a casa de Israel, ele fala para nós. Nós vemos aí no versículo 6 que ele diz assim: e eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Como barro na mão do oleiro, assim somos nós na mão do nosso Deus. Como um barro que precisa ser moldado, que precisa ser trabalhado pelas mãos do próprio Deus. Assim como Deus falou para aquela nação, assim também seremos nós. Infelizmente o profeta levou essa mensagem à nação de Judá, não ouviu a palavra que Deus enviou por meio do profeta. Mas eu creio que nesta noite será diferente com todos aqueles que aqui estão. Eu creio que nós estamos de ouvidos abertos
para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui para nos lançar na mão do Senhor, como vaso na mão do oleiro. Nós estamos aqui para nos permitir ser moldado por Ele, e não segundo ao molde do mundo, não segundo a forma do mundo, não ajustado ao padrão do mundo. Mas Deus tem um padrão para nós, que é quem Ele é. Esse é o padrão, esse é o molde. O próprio Deus é o molde para nós. Amém? Coloque sobre os seus pés, por favor. Glória ao teu nome, Jesus. Adorado e exaltado seja o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Eleve o seu pensamento a Deus nessa noite. Renda-se diante do Senhor, porque o oleiro está aqui e nós somos o barro. A palavra diz que nós somos feitos do pó da terra. Comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que ainda precisa ser moldado na sua vida. Comece a trazer à tua memória tudo aquilo que ainda precisa passar pelas mãos do oleiro. Coloque diante do Senhor os caminhos que você tem andado. Olhe para o Senhor nesta noite. Se humilhe diante dEle. Se coloque no lugar da dependência do Senhor. Se sujeite à presença do Senhor. E diga para Ele: Deus, sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu não posso ir a lugar algum. Senhor, mas nós estamos aqui como barro nas Tuas mãos. E sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que deseja e quer nos moldar conforme a Tua imagem, conforme a Tua semelhança, Jesus. E nós nos rendemos nesta noite ao Senhor e proclamamos, ó Deus, que somos Teus, e que o padrão de vida que queremos levar é seguir o Teu exemplo, é refletir a Tua imagem, é resplandecer a Tua presença, resplandecer a Tua luz. Deus, nós clamamos a Ti. Leva-nos, Senhor, a este lugar aonde seremos constrangidos pela Tua presença, aonde seremos confrontados pela Tua verdade, mas aonde seremos refeitos pelas mãos do próprio Deus, aonde seremos moldados, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Senhor, não permita que nós saiamos do templo nesta noite sem sermos, ó Deus, sem estarmos no lugar, sem estarmos na roda, sem estarmos nas Tuas mãos, Jesus. Nós queremos, ó Deus, estar, ó Deus, no lugar aonde o Senhor pode nos moldar, pode transformar as nossas vidas. Nós não queremos somente ser mudados pelo Senhor, mas nós queremos ser transformados pelo Senhor, para que nós não possamos viver mais conforme o mundo, mas conforme a Tua presença. Nós queremos viver segundo a Tua vontade, Pai. Deus, fala conosco, continua a moldar e a transformar as nossas vidas. Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca-nos, ó Pai. Tenha liberdade, Jesus. Tenha liberdade, Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade, ó Deus, para fazer conforme lhe parecer bem com as nossas vidas. Que nós possamos ser provados pelo fogo, Pai, e resistir à provação. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos rendemos
porque cremos que a Tua palavra alcançou o nosso coração. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nós possamos meditar nesta palavra e possamos nos apropriar dela, e possamos nos render à Sua soberania e buscarmos sermos feitos conforme a Tua vontade, Deus. Não permita, ó Deus, que essa palavra seja roubada do nosso coração, mas, Deus, que ela possa frutificar. Oh Pai, bendito seja o Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e não há outro além do Senhor. Toda glória, toda honra e toda exaltação nós rendemos ao Senhor, que é digno de todas estas coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.